Olá, adolescentes em perigo do meio do nada! Esse é o canal Eu Não Acredito em Nada. Eu sou o Renato Droguet e hoje a gente vai bater um papo sobre Hello Road. Filme de 2025, dirigido pelo cineasta iraniano Babak Anvari, estrelado por Matthew Rice e pela sempre sensacional, magnânima, absoluta Rosamund Pike, que aqui acredito que todo mundo deva conhecer por, no mínimo, Garota Exemplar. E vamos lá, gente. Antes de falar sobre a sinopse, deixa eu logo adiantar para vocês que Hello Road, gostei muito. Final dou minha nota, mas já vou adiantar para vocês que eu gostei muito. E dois, ele junta dois subgêneros que eu acho sensacionais dentro do terror. O primeiro deles é aquele terror de confinamento, sabe? Terror gravado em um lugarzinho só. Pensa aí em 2010, Enterrado Vivo, com Ryan Reynolds. Filme inteiro filmado com ele dentro do caixão e aquele terror e aquela angústia, aquela claustrofobia, quase que nem sai. É aquilo, terror de confinamento, muito bom, com bons roteiros e boas atuações, dá sempre filme bom. E o segundo, que aqui eu acho que dá pra chamar de horror de sugestão, é aquele tipo de filme que conta a história e obriga a gente a ter que imaginar ela. Então, vou pegar aqui, sei lá, uns dois exemplos mais recentes. Eu vou lembrar aqui do Culpa, de 2018, acho que é um sueco, se eu não me engano. Até que teve o remake americano com o Jake Gyllenhaal, mas é péssimo o remake, inclusive. Mas o filme original, um policial sentado lá no que seria o nosso 190, escutam a ligação, pedido de socorro, e a gente vai ficar o filme todo acompanhando o policial, ouvindo a chamada e a gente junto com ele, imaginando o que está acontecendo do lado de lá, e é um filme maravilhoso. E um outro que eu gostei muito, não vi tanta gente falando assim, mas nossa, trouxe um calorzinho muito bom no meu coração. Eu assisti várias vezes já, porque eu gostei muito dele, que foi A Vastidão da Noite, 2019. Uma homenagem muito linda à radionovela e, de novo, a esse gênero que a gente vai ouvir alguém contando alguma coisa e imaginar aquilo que está sendo contado dá um frio na espinha. Então, Hello Road junta esses dois subgêneros de uma forma muito bacana. Bacana porque é o tipo de filme que precisa de dois elementos funcionando muito bem: as atuações e o roteiro. Esses dois precisam trabalhar bem. Se um deles fraquejar, já vai fazer com que o filme caia um pouco. Se os dois não funcionarem, não tem para onde ir. Durante uma noite de Halloween, dois pais recebem uma ligação perturbadora da filha adolescente. A partir daí, eles entram no carro e partem pela estrada que dá título ao filme, tentando entender o que aconteceu e correndo contra o tempo. Então, pronto. Deu para entender que geralmente esses filmes de confinamento, esses filmes que estimulam a gente a imaginar as coisas, eles não têm premissas mirabolantes não, tá? A ideia dele principal não capta a gente de primeira assim, logo de cara, não, no sentido de meu Deus que original, meu Deus que diferente, explodiu minha mente aqui, tô doido para assistir. Não é assim. São boas histórias construídas com coisas muito pé no chão e, como eu disse, com bons roteiros e boas atuações, dão muito certo. Então, bora falar logo desses dois aspectos aqui para vocês entenderem porque é que funciona muito bem. Primeiro, vou falar logo das atuações. O casal principal dá um show, tá? Vou começar pelo Matthew. O Matthew faz um contraponto muito interessante porque ele é aquele pai mais calmo, mais contido, um pouquinho mais emocional. E quando você me escuta dizer isso, parece estranho estar descrevendo um pai dessa maneira, mas é porque ele é um contraponto à personagem da Rosamund Pike, que para um filme em que os pais recebem uma ligação para dar socorro à filha que está numa estrada precisando de ajuda, numa noite de Halloween, a gente tem aqui uma mãe socorrista, acostumada a lidar com chamados de emergência e não só chamados, a atendimentos de emergência. Então, uma mãe pragmática, uma mãe acostumada a lidar com esse tipo de pressão e de risco que envolve uma coisa errada que pode acontecer num atendimento desse e uma possível catástrofe como resultado direto desse atendimento. Então, imagine a mãe receber um chamado da própria filha passando pelo mesmo risco que ela atende todos os dias. Então ela entra no modo completo de trabalho, enquanto o pai é quem traz a mãe de volta para o lado humano, para o lado calmo. E é a nossa filha. Então é muito legal e como eu falei para vocês, a atuação e roteiro precisam funcionar e nesse caso a atuação do casal é muito, muito boa.
E aí, lembra aquelas duas coisas que eu falei no começo? Confinamento e imaginação. O confinamento se refere ao carro, porque eles recebem a ligação da filha e a partir daí é que o filme vai começar com o quê? Com o casal entrando no carro e dirigindo rumo a essa Hello Road que dá título ao filme. Então, imaginem vocês que o filme tem que se segurar durante quase toda a sua duração nessa tensão dos pais com a filha ao telefone, tentando entender o que aconteceu, tentando tirar ela do que aconteceu, tentando ajudar ela do estado que ela está. Então, tudo isso vem a calhar numa sucessão de acontecimentos que, se o roteiro não fosse bem feito e as atuações desse casal não fossem tão boa, eu vou abrir um destaque aqui que até a atuação da adolescente no telefone também é muito boa, a gente não teria um filme tão forte, um filme tão tenso, um filme que consegue construir essa camada de pressão dentro do carro tão claustrofóbica. Afinal de contas, a gente, apesar de estar num carro, numa estrada, onde tem vento, onde tem movimento, tem claustrofobia ali sim, tem uma sensação de prisão, uma sensação de que vamos, e aquilo ali, ao invés de estar nos ajudando a chegar do ponto A para o ponto B, tá confinando a gente, enclausurando a gente e retardando a gente de resolver o que a gente tem para resolver. E por outro lado, o critério de imaginar o que está acontecendo. Não só os pais tentando entender o que aconteceu com a filha, mas a filha descrevendo e a gente tendo que imaginar aquilo tudo. Então é um filme que funciona muito nessa camada onde cada um de nós que está assistindo imaginou tudo da sua própria forma. Como é a filha, onde é essa estrada, como é essa estrada, o que é que aconteceu com a filha, como aconteceu com ela, o que está ao redor dela naquele momento. Então isso é tudo muito legal de imaginar mesmo, é um exercício de imaginação. Por isso que eu volto para o Culpa de 2018, que é um filme 100% baseado no que a gente ouve junto com o policial, e Vastidão da Noite, porque a gente vai ouvir relatos e o filme vai levar a gente para dentro de uma viagem onde realmente é um dos filmes que me fez estar muito dentro do que aconteceu e sentir o friozinho na espinha de achar que aquilo está acontecendo de verdade. Eu elogiei o roteiro, porém aí eu abro o parêntese para dizer a razão pela qual Hello Road para mim é um filme nota 4 de 5, tá? Ele poderia ter chegado muito perto do 5, ter aí beliscado até um 4,5, mas onde que tá o problema do roteiro desse filme? Eu fiz recentemente uma crítica sobre o filme Para Sempre Medo. E o que acontece? É um filme que se baseia muito na camada da analogia, da alegoria, né? Então, ao mesmo tempo que ele fica com o pé no chão, sendo o filme que ele é, a gente pode assistir na camada superficial e ter um filme que se entrega por si só, ele também tem uma segunda camada que é para a gente decompor enquanto pensa sobre ele, o que ele representa, o que ele quer dizer com isso. E no caso de Hello Road, na hora que ele se descola dessa verossimilhança do plano que a gente está aqui enquanto filme e vai para essa camada do que ele poderia ser, do que ele está querendo contar, de que elementos, tem alguma coisinha sobrenatural ou não tem, tem algum elemento, tem alguma coisa estranha no ar, além do que aconteceu de fato com a filha. Quando o filme segue esse caminho, aí eu sinto que ele perde um pouco da força entre, sabe, perdeu a força do realismo e ao mesmo tempo não fincar de vez o pé e dizer, não, aconteceu mesmo e vamos lá, a gente vai se assumir como tal e não precisa ser realista, afinal de contas é um filme, a gente tem liberdade para fazer o que a gente quiser. Então é o momento em que para mim o filme dá para ver, né, pelo que se fala a respeito do filme, não que ele, né, sem entregar spoiler nenhum, mas a gente sabe que para esse tipo de filme funcionar, ele tem que entregar pra gente um a mais, a gente pensar sobre, e se fosse comigo? E é verdade ou não é? E para que lado vai? Então, assim, no momento em que o filme vai para esse caminho, eu sinto que ele perde um pouco da tensão que ele criou tão bem, tá? E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque é nessas horas que, assim, para esse filme funcionar, tem o que eu quero dizer, a gente tem que acreditar em tudo. Do desenho do mapa do carro, que tem que ser consistente com a chegada deles ao destino, e a gente, enquanto vê aquele mapa na tela, tem que acreditar que aquele mapa, sabe, a gente está seguindo o percurso de GPS, ou a hora da ligação com a hora do deslocamento, passando contagem de tempo na nossa cabeça, já que é um filme que se passa em tempo real. Tá fazendo sentido ou não tá? Tá demorando mais do que deveria ou não tá? Tá tendo mais texto aqui, o roteiro tá ficando longo para ter tensão, mas já era para eles terem chegado ou não? Quando a gente começa a se perguntar esse tipo de coisa, é sinal de que talvez a verossimilhança ficou um pouquinho de lado em favor da história, em favor do roteiro. E esse filme tem um pouquinho disso, queria que tivesse menos, tá?
mas um pouco mais de crítica, eu teria que ir para a parte de spoiler, não queria, tá? Quem já assistiu, a gente pode comentar aqui embaixo. Bota, não esquece de botar que é spoiler, a gente pode bater um papo, principalmente lá no final, sobre quando os pais, enfim, chegam, o que, que aconteceu, e vamos lá sobre os desdobramentos, o que significa, o que, que foi o final para vocês, como vocês interpretam, afinal de contas, como eu disse, ele bifurca, e como ele bifurca, ele dá margem pra gente pensar várias coisas, o que é muito legal por um lado, mas por outro lado também é como se o filme não tivesse decidido por essas alternativas, ele simplesmente deixa. E aí a gente fica meio que naquela, mas e isso? E aí quando começa a arrumar para um lado, tem coisas do lado de cá que quebram um pouco a força desse argumento. Mesma coisa pro lado inverso. Então acho que deu para entender que lá no final ele deu um pouquinho, né, de uma quebrada, mas vou dizer para vocês, volto a frisar, 4 de 5, filmaço. Filmaço, pra quem que eu indico ele? Primeiro pra todo mundo que gosta do gênero, porque é um bom filme de suspense principalmente, a gente vai ficar tenso. Pra quem é fã da Rosamund Pike, pra mim ela é o destaque absoluto e há muito tempo, assim, é um filme onde ela é a protagonista e assim, ela tem liberdade pra ser o que ela quiser aqui, então a personagem dela é de uma frieza, é de uma, sabe, mas ao mesmo tempo que ela é fria, ela é mãe e essa dualidade funciona muito bem. Recomendo também, principalmente pra gente assim como eu, que gosta muito de filmes, como eu disse lá no começo, de confinamento e de imaginar o terror enquanto ele está sendo contado. Isso pra mim vale muito, tem muita coisa boa nesse gênero. Quiser mais indicações, deixa aí nos comentários. Renato, eu gostei lá do confinamento, me indica mais coisas. Não, eu quero coisas pra ficar imaginando o que aconteceu, me indica aí também. Eu deixo indicação no seu comentário e a gente pode bater um papo depois que você assistir sobre os motivos pelos quais eu gostei, se você gostou ou não. Sempre com respeito, tá? Deixa o comentário aí. E, enfim, resumindo, filmão, 4 de 5. Assistam. Quem já assistiu, deixa opinião. Se tiver spoiler, marca. Não esquece de curtir a gente. Segue a gente nas redes sociais, tanto o canal, a minha rede também vai estar aí na descrição. Vamos trocar uma ideia. Pode mandar mensagem para mim também. E assim, deixa aí sugestão do que vocês querem que a gente bata um papo. Se tiverem filmes que, assim como eu, gosto de assistir e vocês não viram muito conteúdo sobre ele nas redes sociais, quer que a gente aprofunde mais, deixa a sugestão aqui nos comentários também. E eu, Thiago, Will, vamos estar por aqui toda semana, todo dia. Tô ainda aprendendo, recém-chegado, acho que vocês viram nas redes sociais do Eu Não Acredito em Nada. Tô acompanhando aos pouquinhos, mas contem com a gente, deixa os comentários, deixa a curtida, se inscreve no canal, que é importante pra caramba. E a gente se vê no próximo, né? Então, valeu, tchau!